Olá, boa noite. Estou aqui fazendo uma dobradinha no começo do culto com o Ramon. Ele que vai pregar. Mas que bênção foi esse louvor, hein? Eu não sei se vocês sentiram especialmente a presença de Deus, como eu senti. Mas eu sei que Deus tem algo muito especial para essa noite, né? Não só o louvor veio para ministrar no nosso coração, mas o momento de oração também veio, né? A Isadora, que é uma líder de intercessão aqui da Yat Church, ministrou sobre a nossa vida a respeito desse ano que vira, o ano judaico, o ano do Shemitah. E eu quero reiterar para vocês que ouviram, né? Talvez alguns não tenham entendido algumas coisas, mas no passado, antes que Cristo viesse, Deus ministrava coisas a respeito do seu caráter, dos seus valores, de quem Ele é, por meio de mistérios. Desde a separação do homem de Deus no Éden por causa do pecado, o homem foi cada vez mais criando uma sociedade sem Deus. Porém, Deus implantava os seus valores na cultura judaica, mostrando qual era a sua vontade. O ano de Shemitah era uma forma da sociedade judaica ter um sistema mais igualitário, mais justo, onde quem trabalhava mais poderia ganhar mais, ou às vezes conquistar mais terras. Alguns perdiam suas terras, faziam dívidas por causa de uma má administração. Alguns se tornavam até escravos no meio do caminho por perder tudo, iam trabalhar então para sobreviver. Porém, Deus, Ele sempre tinha restituição. A cada ano de Shemitah, as dívidas eram perdoadas. A cada 50 anos, todas as terras voltavam para quem era de direito no início. Então, Deus tinha um sistema de justiça. E isso servia para que as pessoas entendessem um pouco mais sobre quem era Deus. Deus falava de redenção, Deus falava de salvação. A história de Noé, né, que foi um momento onde a sociedade estava muito má, porém Deus trouxe a salvação para a família de um justo. E essa é uma história real. Deus deu uma oportunidade da terra recomeçar, mas aquela arca, ela representava algo muito maior que viria depois. Todos os momentos de libertação que Deus trouxe para o povo, era um segredo que estava sendo sussurrado no ouvido do povo, de que a vontade de Deus é que o povo fosse completamente liberto, salvo, restaurado, que não fosse mais escravo, que estivesse conectado com Deus completamente. Toda vez que o povo começava a se afastar de Deus, começava a se dar mal, perder as guerras, e aí o povo clamava a Deus, sempre Deus trazia uma nova oportunidade, e tudo isso mostrava o caráter de Deus. Mas o caráter de Deus foi consumado há mais ou menos 2.000 anos atrás, um pouco mais de 2.000 anos atrás, quando o plano definitivo aconteceu. Quando veio o Filho de Deus. Não tem a ver com a palavra, eu estou fazendo esse link, porque o que eu quero dizer é, todo o perdão de pecados, toda a libertação, todo o amor incondicional, toda a reconstrução da imagem verdadeira que Deus tem a respeito de você, isso vem por meio de Jesus Cristo. O Shemitah era para os judeus, e o Shemitah era uma revelação do que Jesus faria. Nos dias de hoje, os judeus ainda comemoram com a mesma prática judaica. Então, eles vivem ainda debaixo da lei. Nós podemos usufruir da bênção do ano do Shemitah, que para muitas famílias e vidas vem como um renovo de um novo tempo. Mas tudo isso está concretizado por meio da pessoa de Jesus Cristo. Hoje você recebeu essa oração, e eu creio que foi uma oração do Espírito Santo que Deus deu para Isadora, de revelação de que tem muito cristão que ainda vive preso no pecado, ainda vive preso na culpa, ainda vive na escravidão espiritual, porque não tomou posse de algo que já está consumado, que já é nosso.
Deus já tem para você, você não precisa conquistar. Nada que você vá fazer te faz conquistar a salvação, mas ela vem de graça, por amor, por meio de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Eu quis falar isso porque eu sei que muitos cristãos de algum tempo já entenderam claramente o que a Isa estava ministrando, mas às vezes a gente tem pessoas novas aqui que vão ouvir falar em o que é esse Shemitah que me traz perdão e que me traz libertação. Por isso eu quis deixar claro que quem traz o perdão, a libertação e tudo que você precisa é Cristo. E existe essa simbologia no ano de Shemitah. E cremos sim que Deus ainda opera em tempos, em novas temporadas. Espero que tenha ficado claro. Mas além disso, eu vou fazer aqui uma parceria. Eu falo muito, mas eu prometo que eu vou... Uma parceria com o Ramon, porque a palavra que Deus deu para ele nessa noite é uma palavra muito especial. E ele me chamou aqui para compartilhar algo que nós vivemos essa semana, que é uma perfeita ilustração daquilo que ele vai falar, né? A respeito dessa revelação que nós temos em Jesus. O Ramon vai falar uma palavra que chama hoje aos olhos do mestre, né? Mas é uma situação que a gente viveu, eu e ele, essa semana, com o nosso filho Enzo, nosso filho mais velho, que tem 8 anos. Bom, o Enzo é um menino maravilhoso. Ele é um menino muito obediente, ele é um menino que se incomoda com o que é errado, ele é bem aquele certo e errado. E desde pequenininho, ele entende muito rápido quando uma coisa é errada e que não deve ser feita. Porém, como todos nós, né, que somos seres humanos, ele tem as lutas pessoais das características que precisam ser mudadas no temperamento dele, ou seja, os pecados que ele tem dificuldade. E a gente, como pais, nós tentamos sempre conversar com ele, orar com ele, falar, filho, olha, você está repetindo isso, vamos ver o que a Bíblia fala, vamos pedir ajuda do Espírito Santo e tal, é aquela coisa, né? Às vezes a gente consegue falar na tranquilidade, às vezes falar, Enzo, de novo, chega disso, poxa. E aí, essa semana, estávamos nós para sair de casa e, de novo, estava ele lá em casa, reclamando e tal. E aí a gente chegou e deu aquela dura nele, ó, você precisa parar agora, que você está repetindo de novo a mesma coisa. E dessa vez ele ficou transtornado. A gente disciplinou ele, conversou com ele, orou com ele, e ele continuou transtornado. Bravo, batendo porta, andando bravo, olhando feio para o irmão mais novo. Estava irritadíssimo. A gente desceu para o carro, que a gente ia para o shopping comprar um presente. E ele entrou muito bravo. E aí ele falou assim, também, até feio eu sou. Até feio, eu sou mal. Aí eu virei e falei, você está precisando de um elogio? Aí ele começou a chorar muito. Ele começou a chorar. E aí ele começou a falar, eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu nunca vou conseguir. Eu sou horrível, eu sou um menino mau. Eu sou horrível, eu não vou conseguir. O que eu estou entendendo o que vocês estão falando, eu quero fazer, mas não consigo fazer. O que eu não quero fazer, aí eu fico fazendo. Eu não consigo parar de reclamar. Eu nunca vou mudar. Eu nunca vou conseguir. Eu sou horrível, eu já estou avisando. Vocês não esperem que eu mude, porque eu não vou conseguir. E tudo isso chorando, arrasado. A gente entrou no carro. E aí eu já abracei como mãe. O Ramon veio, abraçou. Filho, você é maravilhoso, você é lindo. E aí o Espírito Santo falou comigo. Quem foi que já falou assim? Na hora, eu lembrei de Paulo. Aí, eu abri o celular na Bíblia. Falei, filho, essa semana, você lembra a história que o papai contou na hora do jantar? De Saulo? Ele, sim. Quem que Saulo encontrou no caminho? Jesus. Quem que ele se tornou? Paulo. Eu vou ler aqui uma coisa que Paulo falou. Vamos lembrar que Paulo foi o maior dos apóstolos da igreja cristã. O que mais proclamou o evangelho e expandiu
para diferentes nações. Paulo, que é aquele grande líder da primeira igreja. Enzo, você lembra o que Paulo fazia? Os milagres, tudo que ele passava e não desistia assim. Quer saber o que ele falou? E foi aí que a gente abriu em Romanos 7, versículo 19. Que fala, deixa eu ler aqui. Espera aí que o Ramon vai abrir para mim. Bom, o versículo fala... O mal... Aqui, abriu. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu não faço o que eu quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal mora em mim. Ou seja, eu não consigo me livrar desse mal que mora em mim. Porque no tocante do homem interior, eu tenho prazer em fazer a lei de Deus. Ou seja, no meu espírito, eu tenho prazer em fazer as coisas de Deus. Mas vejo no meu corpo outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Eu falei para ele, Enzo, Paulo... No meio do ministério dele ainda falou, que homem horrível que eu sou. Que homem horrível que eu sou. Aí ele olhou para mim e falou, sério? Tipo, me identifiquei com ele. Aquele Paulo incrível falou a mesma coisa que eu estou falando? Falei, ele falou. Só que sabe o que ele continuou falando? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, Enzo, Paulo se sentiu igualzinho você está se sentindo agora. E aí ele fez uma pergunta, quem pode me livrar desse corpo pecaminoso que eu não estou conseguindo transformar? Quem vai me livrar dele? E ele tem uma resposta. Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente... Eu e o Ramon, a gente viu o semblante do Enzo, um menino de 8 anos. Recebeu uma paz. E eu falei para ele, Enzo, Paulo entendeu que você ainda tem pecado. Ele ainda tinha pecados, mesmo depois de encontrar Jesus. E Paulo era um homem que amava tanto a Jesus, que Jesus transformou ele de Saulo para Paulo, de um homem que matava cristão para um grande líder do evangelho, e tudo o que ele queria era fazer o que era certo. Mas ele descobriu que o corpo dele ainda queria fazer o mal, e que muitas vezes era só o mal que ele conseguia fazer. Mas teve uma grande revelação que Paulo teve. Falei, Enzo, ele entendeu um segredo do evangelho, que mudou a vida de todo cristão. Não foi só a vida dele, porque ele escreveu essa carta para Romanos, onde ele traz a revelação da graça. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque é Jesus que perdoa esse mar de pecados que nós ainda temos, mesmo quando a gente ainda comete o mesmo pecado. A graça de Jesus é um mar que te inunda e que não é o seu pecado que faz você sair dela. Então ele ainda lutava com o seu corpo pecaminoso, a sua vontade de fazer o mal, mas ele podia dizer, quem vai me libertar disso? Graças a Deus por Jesus, porque o que precisava ser feito, já foi feito. E o que o Enzo e Paulo entenderam foi, Jesus não te olha pela sua performance. Jesus te olha pelo relacionamento que foi criado entre ele e você. A partir do momento que ele morreu na cruz, por todos os pecados, todo aquele que crê nele e confessa, é salvo e se conecta novamente com Deus, com Cristo e com o Espírito.
E é esse relacionamento que faz Deus olhar para você de certa forma. Não é a sua performance. A gente se olha, quando você está acertando no caminho de Deus, fazendo tudo certo, se dando bem no trabalho, melhorando com a família, você fala, meu, estou bem. Eu sou um cara legal, eu sou uma mulher maravilhosa. Agora, quando você gritou com o seu filho que não era para gritar, quando você foi injusta com alguém, quando você pecou de novo, fez a mesma fofoca que você não devia ter feito, sentiu a culpa, quando você comete aquele pecado que você não quer, e que você decidiu que você ia mudar, mas tropeçou nele, aí você olha e fala, eu sou um lixo. Mas esses são os olhos que nós temos para nós mesmos. E o Ramon vai ensinar para vocês nessa noite como que o mestre te vê. Quem é você, Carol, aos olhos do mestre? Amém. E eu posso fazer o apelo. Porque eu acho que Deus permite com que a gente viva situações para que a gente... Eu acredito na real que tudo na vida pode virar ilustração. Mas certas histórias e experiências se tornam ainda mais especiais, ainda mais em tempos onde Deus está falando com a gente algo concreto. E o que eu quero pedir para que você abra o seu coração, que a Érica já falou aqui, que não é a sua performance, mas é o relacionamento dele com você. Hoje não é a respeito dos rótulos que você já recebeu, mas é a respeito de como ele te vê. Então talvez você tenha uma visão completamente distorcida de como ele te vê, e hoje você vai entender de forma prática. Essa palavra é muito prática, mas se você entender a essência, cara, você pode sair daqui transformado. Porque eu escolhi 3 figuras aqui, e são 3 figuras extremamente profundas, que existe um valor, e tem um valor extremamente forte, para que você entenda como ele te enxerga. Não importa hoje o que você pensa sobre si mesmo, o que eu quero é que você foque na forma como ele te enxerga. E a primeira forma como Jesus te enxerga é como ovelha. Talvez você fale, pô, comecei bem, ovelha, faz um bem aí. Cara, você sabia que nos tempos bíblicos, a profissão de pastor de ovelha era uma das profissões mais antigas nas vocações campesianas em todo Israel. E não era um trabalho tão simples assim, era um trabalho difícil, era um trabalho árduo. Por quê? Porque conforme os povos iam mudando de lugares, porque eles estabeleciam suas tendas, mudavam, depois passavam um tempo, estabeleciam tendas em outros lugares, os pastores tinham que ficar procurando pasto para suas ovelhas. Quando nós pensamos, cara, 3, 5, 10 ovelhas, é tranquilo, uma criança pode cuidar de 10 ovelhas, fica ali cercando, e se vem algum lobo, ela grita e o pai vem e salva. Mas a Bíblia traz relatos de rebanhos com milhares de ovelhas, e outras até com dezenas de milhares de ovelhas. E esse tipo de função, esse tipo de atividade só poderia ser exercida por alguém que tivesse uma vocação e que realmente tivesse paixão por aquilo. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa não fosse capacitada e não tivesse realmente entendido, ou então não conhecesse o real propósito da sua vocação, ela metia o pé rapidinho e na primeira dificuldade ela ia embora. Sabe por quê? Porque Israel tem um clima muito extremo. E Jacó relata isso lá em Gênesis 31, quando Jacó cuidava do rebanho de Labão, ele diz que de dia ele era consumido pelo calor e de noite ele era consumido pelo frio, ou seja, existia uma dificuldade na vida de um pastor que cuidava dos rebanhos. Então não era uma profissão tão fácil assim. Muitas vezes um pastor de ovelha dormia fora, ele tinha que levar as ovelhas precisavam passar a maior parte do tempo fora dos abrigos, para pastar, sabe? E eles tinham que acompanhar, ficavam longe dos seus familiares, ficavam longe talvez das suas casas, passavam frio, calor, como Jacó relata aqui. E somente uma pessoa apaixonada por essa profissão poderia fazer com tamanha dedicação e tamanha perfeição. Jesus usa essa figura para demonstrar o quanto ele cuida de nós, para demonstrar o quanto ele cuida de você.
Ele diz lá, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo, nós vamos ler do 11 ao 16. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ou seja, o mercenário ele só estava preocupado com o valor que ele recebia. Você sabe quando as torcidas chamam os jogadores de mercenário? Eles querem dizer que, cara, o jogador só está preocupado com o dinheiro que ele está recebendo e não com a instituição que ele representa. É mais ou menos isso que o mercenário fazia na época lá das ovelhas. Ele recebia, acabava o período de trabalho dele, ele ia embora, ia para sua casa, e as ovelhas muitas vezes ficavam lá, ao léu realmente, sofrendo todo tipo de risco. Mas vamos continuar aqui. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Olha só o que Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda não tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho. João 10, 27 também diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você sabia que tudo que a Bíblia relata, Jesus ali ele está mostrando que de fato era realmente a vida dos pastores de ovelhas. E ele mostrou através das suas palavras o quão cuidado aqueles pastores precisavam tomar e o quão cuidado ele toma com as nossas vidas. Porque não era simplesmente uma falácia que um bom pastor dava vida pelas ovelhas. Cara, quantos aqui lembram a história de Davi? Você acha realmente que se o Davi não fosse um pastor, um bom pastor, ele ia lutar contra um leão, ou então ia lutar contra um urso para defender uma ovelha? Era mais fácil falar: leão, come essa daqui, ó, deixa eu fugir com o resto. Leão, urso, seguinte, não vou brigar com você não, pode pegar quanto você quiser, salva a minha vida. Cara, talvez eu fizesse isso, talvez o Daniel fizesse isso, porque a gente entende o valor da nossa vida, mas um bom pastor, e esse bom pastor se chama Jesus Cristo, ele já morreu por você. Assim como Davi decidiu lutar, ele um dia decidiu se entregar para que você pudesse entender que ele é um bom pastor e ele já deu a vida por você. Ele não vai dar, ele já deu a vida por você. Por quê? Porque você tem valor para ele. Não é assim? E aí quando diz, as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, é porque as ovelhas entendiam, os pastores emitiam um som agudo e as ovelhas reconheciam a voz dos seus pastores. Muitas vezes eles tinham alguns rebanhos que ficavam juntos e eles, através daquele som, as ovelhas se separavam e elas ouviam a voz dos seus pastores e os seguiam. Existiam alguns pastores que tocavam gaita ou então flauta para suas ovelhas. Você entende? Tamanha cordialidade, tamanho amor desses pastores com essas ovelhas. As ovelhas e os pastores viviam uma proximidade tão grande e contínua, e isso criava uma afeição real entre eles. Se você pesquisar na internet a respeito das ovelhas nos Alpes suíços, cara, existem pastores até os dias de hoje. Você sabia disso? Eu estava vendo uma história de um pastor que decidiu criar vários cachorros no meio, e ele ensinou, e então ele decidiu usar essa técnica para salvar suas ovelhas. O que ele fez? Ele é uma raça de cachorro, pastor alemão, sei lá do que lá, e a pele daquele cachorro é muito parecida com a das ovelhas. O que ele fez? Ele colocou aqueles cachorros para crescerem junto com as ovelhas. Só que cachorro é cachorro, ovelha é ovelha, só que no meio daquele rebanho, o lobo nunca entendeu e nunca tinha percebido. E o que esse cara fez, o que esse pastor de ovelhas fez, foi fazer com que o cachorro criasse mais afeição pelas ovelhas do que pelo dono, do que pelo humano. E ele nunca perdeu uma ovelha para qualquer tipo de lobo ou para qualquer tipo de outro animal que viesse atacá-las. Jesus tem estratégias para nos defender. Jesus tem estratégias para te defender. E talvez você pense, cara, é impossível ele me defender disso aqui. Não, ele é Deus, ele é o bom pastor.
E Ele deu a vida dele por você, deu a vida dele por mim, para que a gente pudesse ser amado e se sentir cuidado de uma forma plena. Amém? Jesus uma vez propõe uma parábola, e eu vou ler aqui, eu não coloquei no PPT, mas eu vou ler para vocês aqui. Ele propõe essa parábola, a parábola que talvez você já conhece, que está lá em Mateus 18, a partir do versículo, eu vou passar um pouquinho mais para frente, a partir do 10, né? Deixa eu ver aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vou ler a partir do 11. Não precisa abrir, só acompanha comigo. A partir do 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele os montes, as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que por aquelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só dos seus pequeninos. E aí eu quero te falar, cara, você realmente acha que você não tem valor aos olhos de Deus? Você realmente acha que você precisa performar na presença de Deus para provar alguma coisa para Ele? O que Jesus quer de você hoje é o seu coração. Ele não quer as suas qualidades. Ele não precisa, Ele é dono do mundo. Aí às vezes você fala, Senhor, por que eu? Existem pessoas melhores do que você mesmo, existem pessoas melhores do que eu, mas Ele te escolheu por um propósito, aceita, meu querido. Só que pessoas fogem de Jesus, do bom pastor, como se Ele fosse o lobo, e não se deixam ser tratadas pelo bom pastor. Essa profissão que a Bíblia mostra nos deixou uma figura inesquecível desse bom pastor. Pois nós não podemos falar desse bom pastor sem falar a respeito da cordialidade, da lealdade, do amor. Então, quando Jesus fala que nós somos a ovelha, Ele realmente demonstra sua extrema preocupação e seu infinito amor e cordialidade conosco. Ele diz lá, nós lemos, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas o nosso papel, o meu papel e o seu papel é falar aquilo que está escrito lá no Salmo 23. Nesse salmo messiânico, porque aponta totalmente para Jesus. E ele diz assim, Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa tem que ser a sua oração para Ele. Senhor, eu entendo então que o Senhor é o bom pastor, então a minha oração é isso aqui, o Senhor é o meu pastor. Se eu realmente sou a sua ovelha desejada, eu confesso, eu abro o meu coração e eu digo, o Senhor é o meu pastor, e eu tenho confiança de que o Senhor não deixará faltar nada para mim. De que como um bom pastor o Senhor realmente se preocupa comigo. De que como um bom pastor o Senhor realmente quer o meu melhor, quer cuidar das minhas feridas. E se talvez você esteja aqui como uma dessas 90, como uma ovelha perdida, Ele quer te encontrar no dia de hoje, para que você entenda que Ele é o bom pastor. Se você entender essa figura da ovelha, e essa figura do bom pastor, o seu relacionamento com Jesus começa a mudar agora. Porque o bom pastor, ele não está preocupado com a sua performance. Ó ovelha rebelde, ou ó ovelha excelente, que produz muita lã. Ele está preocupado com o seu coração. E Ele quer se relacionar com você. Amém? Então essa primeira figura que eu quero usar, como Ele nos enxerga, Ele te enxerga em primeiro lugar como ovelha. Em segundo lugar, Ele te enxerga como amigo. Quem aqui se considera amigo de Jesus? Quem aqui se considera um amigo próximo de Jesus? Quem aqui se considera um amigo íntimo de Jesus? Será? Não estou duvidando da sua fé não, nem do seu relacionamento. Mas a verdade é que a amizade foi um termo que está sendo banalizado ao longo do tempo. Porque hoje as pessoas não são mais verdadeiras, nem os relacionamentos são verdadeiros. E aí tudo que nós temos é uma rede de pessoas falsas,
com relacionamentos falsos e fracos. Então é muito mais você trocar um amigo do que você resolver um problema com um amigo. O conceito de amizade, pelo nosso querido Aurélio, dicionário, diz que amizade, amigo, é aquele que ama, que tem forte afeto e benevolente, aquele que é benevolente. As pessoas de hoje não são assim, né? Forte afeto, benevolente. No Facebook e nas redes sociais antigas, lembra que tinha quando você convidava a pessoa, você não convidava a pessoa, você não pedia para ser um seguidor, você pedia para ser amigo. E aí você tinha lá no Facebook, você podia ter até 5.000 amigos, depois disso você se tornava uma página, e era incrível, uau, eu tenho 2.899 amigos, uau, como eu sou bom, como eu sou incrível, como o meu relacionamento com as pessoas é demais. Quem consegue manter 2.899 amigos? 3.000, 4.000, 5.000 amigos? É impossível. É impossível você ter esse tanto de amigos. Você sabia que existe uma faculdade nos Estados Unidos que montou uma pesquisa, e aí segura na cadeira que eu vou te falar. E ela diz que metade das pessoas que você considera amigo, não te consideram amigos. Você entende isso? Metade das pessoas que você acha que realmente são seus amigos, não te consideram nem amigos. Existe um britânico, que na década de 90, o nome dele era Robin Dunbar, que ele era psicólogo e professor de uma universidade, da Universidade de Oxford. E ele desenvolveu uma tese que o ser humano é capaz de ter 150 amigos. Você olha e você fala, uau, 150 amigos é amigo pra caramba, e realmente é bastante amigo. Só que desses 150, ele diz que somente 50 são bons amigos. 15 podem ser chamados de melhores amigos, e somente 5 são amigos íntimos. Você entende isso? Então, de 150 amigos que você pode ter, 50 são considerados como bons amigos, 15 são considerados como amigos próximos, melhores amigos, e somente 5 são considerados como amigos íntimos. E uma lista feita por um grupo de psicólogos, que é usada desde 1950, cita 3 condições preponderantes para que se mantenha, para que uma amizade ela se torne íntima e se torne verdadeira. Ele diz que essas 3 condições são proximidade entre as pessoas, óbvio, repetidas interações e interações não planejadas, é aquela que você não falou, vamos comer uma pizza hoje lá em casa. Você simplesmente fala, cara, o que você está fazendo? Vamos sair. Você sai e vai tomar um açaí. E o terceiro cenário que ele diz, que é um cenário onde a pessoa se torna vulnerável para que ela então possa escutar aquilo que você quer dizer e aquilo que ela quer falar também, ela possa encontrar um cenário totalmente com a guarda baixa para que ela possa se desenvolver. E aí eu estou lendo e montando essa palavra, eu achei uma entrevista que diz que quanto mais velho nós nos tornamos, mais difícil fica de nós fazermos amigos. Mais difícil fica de nós termos amizades duradouras e amizades íntimas. E aí, cara, eu posso te falar que uma tese encaixou na outra. Porque se para você desenvolver um relacionamento íntimo, você precisa dessas 3 condições. Você precisa de proximidade, você precisa de repetidas interações e não planejadas, e você precisa de um cenário onde se incentiva a baixar a guarda. Quando você é adulto, cara, a sua vida ela toma rumos diferentes de amigos. É natural. Meu pai era punk. Meu pai tocava numa banda punk, era uma banda que tinha um nome muito forte, era uma banda conhecida. Só que ele sempre disse que, cara, eu quero ter dinheiro para criar minha família. E ser punk, na época, é só, cara, tocar e brigar, né? Isso é o que meu pai disse. Meu pai tocava numa banda. Alguém gosta de punk aqui? Sério? Alguém não conta, mas ninguém gosta de punk aqui. Ou gosta e está com vergonha. Tem alguém que levantou a mão ali, tímido, né? Meu pai era de uma banda conhecida. E aí o que aconteceu?
minha irmã nasceu, quando a minha irmã nasceu, meu pai decidiu e optou para, cara, ir buscar um emprego para que ele conseguisse sustentar a família. A banda continuou e meu pai seguiu um outro caminho. Eram amigos próximos, homens que, cara, cresceram juntos e viveram muito tempo juntos, mas que tomaram rumos diferentes. Continuam se respeitando, continuam, cara, vamos combinar de sair, vamos lá para casa comer uma pizza, mas não são amigos íntimos mais. Por quê? Porque já não tem repetidas interações e não planejadas, porque já não tem tanta proximidade, porque, cara, a cabeça muda, uns ainda continuam usando droga, outros não, e aí, cara, são mundos diferentes e situações diferentes. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você entendeu aqui o conceito de amigo e o que os especialistas dizem de amigos. Eu falo que essa questão de amizade, ela está tão banalizada, porque nós temos uma pessoa que já nos chamou de amigo. E a pessoa mais extraordinária é um amigo que realmente pode ser seu amigo íntimo e nunca vai falhar com você, e nunca falhou e nunca falhará com você. Mas nós preferimos muitas vezes dar valor para outros tipos de amigos do que para Jesus. A gente fica feliz com tão pouco, cara. Essa é a real, a gente fica feliz com tão pouco. Sabe, outro dia eu postei um negócio na internet e o Cris, que é um jogador que jogou no Corinthians, cara, eu era muito fã do Cris. Quem é corintiano aqui? Sabe o Cris? Aquele do dedo lá que eu não posso fazer aqui? Cara, ele curtiu a minha foto e ele comentou na minha foto. Quando eu vi isso, eu fui correndo contar para ele. Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Jesus já pode voltar, porque o Cris comentou na minha foto em detalhe. Ele me chamou no inbox para conversar comigo e me passou o zap dele. Cara, eu queria chamar ele para ir lá em casa comer uma pizza. E a Erika me proibiu. Graças a Deus pela vida dela. Mas a gente se contenta com tão pouco. Essa semana eu estava conversando com o Lucas na casa do Isaías Saad. E eu falei, na casa do famosão você vai, na minha não, né? E ele falou, cara, eu recebi tanto comentário desse jeito, desse tipo. Porque as pessoas olham e ficam deslumbradas com isso. Imagina você, cara, hoje o Justin Bieber está em alta. Eu acredito que, cara, a vida dele, a conversão dele é uma conversão genuína. O caminho que ele está seguindo é um caminho lindo. Imagina ele te chamando de amigo. Hey, friend. Let's have some dinner. Justin Bieber, eu? Agora. Imagina você, mulher, a Beyoncé falando, oi, migas. Vamos no salão de beleza, vamos cantar lá a música. Cara, a gente fica, uau, não é possível. E, entre tantas outras pessoas, sabe, que a gente valoriza, que são pessoas que têm uma moral incrível na internet, ou então que você fala, uau, eu curto o trampo desse cara, mas são pessoas, são humanos, que com certeza já falharam com os seus amigos. Eu não sou aqui, não estou falando, cara, que eu sou o melhor amigo, não. O Lucas é um grande amigo meu. Com certeza eu já falei com ele. Já falei? Sério? Mas se eu não falei, eu vou falhar. Por quê? Porque eu sou humano, eu sou falho. Às vezes ele tem uma expectativa, talvez, sobre mim um dia que ele precise falar comigo, eu não consigo atender no momento que ele precisa. Cara, humano é falho. Mas o que eu quero te falar é que existe um cara especial que nunca falhou, que nunca falhará, que já te chamou de amigo. A única coisa que você precisa fazer é aceitar a sua amizade. Sabe quando Jesus, é como se Jesus estivesse numa rede social, te convidando, pode ser meu, você quer ser meu amigo? E aí você fala, é lógico, Jesus, que eu quero ser seu amigo, você é demais, você é incrível. Profético. Eu quero ler com vocês o que está escrito em João 15, de 13 a 15, porque às vezes a gente tem a visão de que Jesus está lá em cima, a gente está aqui embaixo, e existe um abismo nesse relacionamento. Eu quero te falar que não existe esse abismo, você cria esse abismo. Esse abismo não é real, porque o relacionamento com Jesus, entre você e Jesus, é um relacionamento tete a tete. Qualquer relacionamento é uma via de duas mãos. Você se dedica, a outra parte se dedica, e vocês são melhores amigos. Agora, se só eu me dedicasse para um relacionamento com o Lucas, para uma amizade com ele, e ele não retribuísse, cara, a primeira coisa que eu falo, meu amigo, obrigado, eu não mereço isso, estou magoado, e eu vou achar um outro amigo. É isso que as pessoas fazem. Com Jesus é diferente.
Não existe esse abismo e não queira criar esse abismo. Entenda, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, mas Ele também é o seu amigo. Toma posse disso, meu querido. Se você entendeu, você precisa se expressar. Se Ele realmente é seu amigo, se expressa na presença dEle, igreja. Eu quero ler para vocês, João 15, versículo de 13 a 15. Estou olhando o horário para não passar muito. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você teve algum amigo que já se colocou à frente de algum tiro que você poderia ter tomado? Alguém já vivenciou isso? Você tem algum amigo que um dia você ia apanhar, tomar um pau de alguém, e entrou na sua frente e apanhou no seu lugar? Alguém já teve isso? Cara, ninguém teve isso aqui, e nem eu. E nem eu, o máximo que falou, você vai brigar? Eu vou junto, mas eu não vou sozinho não, vamos lá apanhar junto. Ninguém tem isso. E o que Jesus está falando cara, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Quem fez isso? Quem fez isso? Fala mais alto, querido. Quem fez isso? Ele fez isso aí mesmo. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Condição. E aqui não é a brincadeira de ser o mestre mandou não. É porque ele sabe os caminhos que você deve ou não deve ir. Onde você pode, onde você não pode pisar. O que você deve ou não deve fazer. É por isso que ele diz, se fazei o que vos manda. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Cara, muitas vezes as pessoas rejeitam essa amizade com Deus, por não querer um compromisso verdadeiro com Ele, por não querer se dedicar. Você só precisa de uma coisa para ser amigo de Jesus: obedecer e escutar a voz dEle. Isso é uma demonstração de amor. Você sabe que quando você obedece a Deus, quando você obedece o que a palavra de Deus diz, você demonstra o quanto você ama a Deus? Quem sabia disso aqui? A maioria eu acho que não sabia, porque não levantou a mão. Então eu vou falar para vocês, a palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Então, se você quer ter um relacionamento com Jesus, de amizade, você precisa obedecer e confiar que os planos dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Para encerrar esse ponto aqui, o que eu quero te falar é que Jesus já se doou para você. Você já entendeu que você é uma ovelha, que Ele é o bom pastor e que Ele te convidou para que você seja amigo dEle. E não é você que convida Jesus, porque a palavra de Deus diz que não foi você que se achegou a Jesus, mas Ele que chegou até você. Então foi Ele que te convidou. Cara, que incrível. Jesus me chamou para ser amigo dEle. Uau! Aceita, o seu papel é aceitar e viver esse relacionamento de forma íntima. Ele não quer ser o seu amigo superficial. Ele quer ser seu amigo íntimo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. E é dessa forma como Ele te enxerga, como meu amigo. Ele não, cara, deixa eu te falar. Ele não olha para você e fala: ah lá, fulano de tal, quebrada. Fulano de tal, adúltero. Fulana de tal, mentirosa, fofoqueira. Cara, ele olha lá minha ovelha. Olha lá o meu amigo. E o terceiro ponto que eu quero te falar, a forma como ele te enxerga, é como irmão. Como irmão. Se nós olharmos para a história da Bíblia, cara, você vai ver que a história de relacionamento entre irmãos, em algumas áreas, em algumas pessoas, em algumas histórias, são histórias um pouco complicadas. E talvez você tenha tido um irmão péssimo, um péssimo irmão. Tá? Se a gente pegar na Bíblia, a história na Bíblia mostra que os dois primeiros irmãos que aparecem na Bíblia, Caim e Abel, dá muito ruim. Para quem não conhece essa história, Caim matou Abel por inveja, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E aí Caim ficou muito pistola e foi lá e matou Abel de forma errada. E, cara, foi cobrado por isso. Outro irmão que, cara, foi muito sacana foi Jacó. Jacó enganou seu pai,
cara, trapaceou seu irmão, se fingiu ser Esaú por conta da primogenitura e, mentiu lá, sua mãe ajudou também, a mãe também não, né? Enfim. Dá para entender, cara, na cara, que Jacó era o preferido da mãe ali, talvez Esaú fosse o preferido do pai. Mas o que aconteceu foi isso. Jacó trapaceou o seu irmão por conta da primogenitura. E quando seu irmão descobre o que ele tem que fazer, meteu o pé e correu, cara, porque ia ficar muito ruim para ele, fugiu durante muito tempo. Mas Deus abençoou Esaú. Deus continuou abençoando Esaú. E uma outra história que relata a respeito dos irmãos é José. Lamartine hoje aqui pregou de manhã sobre José. José, os seus irmãos, os irmãos de José, jogaram ele no poço. Uns queriam matá-lo, mas aí, cara, apareceu lá, Rubem falou, não, vamos matar não. Vamos vender para uma caravana midianita. Aí venderam José para a caravana midianita. Então, se a gente pegar na Bíblia, você olha e fala, cara, a Bíblia mostra aí que tem umas histórias piores do que a minha com o meu irmão. Eu tive duas irmãs, eu tenho duas irmãs, graças a Deus as duas estão vivas. Mas eu nunca tive problemas profundos com elas, de relacionamento. Eu tenho a Bruna, que eu não sei se ela está aqui ou não, está ali, a minha irmã mais nova, caçula. E eu tenho a Pauline é minha irmã mais velha, que hoje mora nos Estados Unidos. E são pessoas que eu amo. E muitas vezes é difícil de escrever, simplesmente através de palavras, o quanto eu amo a vida delas. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a falar tanto eu te amo para pessoas, que essa palavra também foi banalizada, assim como a amizade. E ela já não perde, e ela já perdeu o valor. A real é que perdeu o valor, você falar eu te amo. Sabe? Então, se você fala assim, cara, o que você deseja para a sua irmã? Eu desejo para minha irmã que ela tenha o melhor da vida dela. Eu desejo para minha irmã que ela tenha paz na sua casa. Eu desejo para minha irmã que a família dela seja uma família incrível. Você começa a falar coisas que você deseja para sua irmã, mas se você for parar para pensar racionalmente, é o que eu desejo para todo mundo. É o que eu desejo para o Dani, é o que eu desejo para a Pri, é o que eu desejo para o Rude, é o que eu desejo para todo mundo. Eu desejo que todo mundo tenha uma vida de paz. Porque é difícil você expressar através de palavras o quão é importante a vida de um irmão. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que poucas pessoas eu posso contar na minha vida. E eu sei que as minhas duas irmãs, se eu precisar que 3 horas da manhã elas corram até o Rio de Janeiro para buscar um remédio para mim, ou para um dos meus filhos, ou para minha esposa, ou para qualquer um que seja, elas farão isso, porque eu faria por elas também. E aí eu fui pesquisar na internet algumas definições de amor, o que as pessoas pensam a respeito de um amor entre irmãos. E eu achei algumas frases interessantes, muito interessantes. Uma frase diz assim: quem tem um irmão tem um companheiro para todas as horas. Certo ou errado? A Isa aqui na oração, ela falou, onde você estava 7 anos atrás? Cara, 7 anos atrás eu estava com depressão, o Brasil tinha acabado de tomar um saco da Alemanha, estava tudo errado, eu com depressão, e uma das pessoas que estavam me dando suporte era minha irmã, e meu cunhado, que está ali também. Então, quando você tem um irmão, você tem um companheiro para todas as horas. A segunda frase que eu achei, o amor entre irmãos é mais forte do que o tempo e qualquer distância. Outra coisa que eu sou prova disso. Porque em 2015 eu mudei para os Estados Unidos, a minha irmã ficou aqui, a mais velha, a Pauline. E o Enzo, meu filho, era muito colado com o meu sobrinho. Eles têm a mesma idade, a gente morava no mesmo prédio, a mesma igreja. Então você imagina como eles não eram próximos. E eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei nos Estados Unidos até mais ou menos final de 2018, foram quase 4 anos. Quando eu estava voltando para o Brasil, a minha irmã se mudou para lá. Ou seja, nós estamos há mais de 6 anos distantes. E eu continuo amando ela exatamente da mesma forma. Eu tive amigos que se mudaram. Eu continuo gostando deles. Mas a minha irmã, ela pode estar onde for, por mais distante que ela estiver, eu vou continuar amando ela, porque ela é minha irmã. Existe uma outra frase que diz assim, ter um irmão é ter alguém que podemos compartilhar nossas memórias. Cara, de fato, todas essas histórias marcantes das nossas vidas, é isso, é o que essas frases podem resumir. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas tiveram uma experiência legal como eu tive com os meus irmãos. Talvez seu irmão tenha sido um péssimo irmão. Talvez você nem tenha irmãos. Mas Jesus está aqui para falar, cara, eu sou o seu irmão, eu sou o seu Big Brother, e eu vou te defender de qualquer coisa, e de tudo, e de todos.
Eu não tive um irmão homem, só as mulheres, mas eu tive um primo. Meu primo era mais velho e mais forte, então quando eu arrumava briga, eu chamava ele para me ajudar. E ele chegava lá, meu primo era maloqueiro pra caramba, né? Freguesia. Eu também era da freguesia, gente. Tá? Eu também era da freguesia. Mas meu primo era independente, tatuagem da Independente no braço, todo maluqueirão. Eu sou amigo do Caveira. Oh, meu Deus do céu. Eu só pedi pra você bater no cara, velho. Mas, cara, eu tinha segurança no meu primo. Eu arrumava briga com alguém, eu falava, Rafael, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele, não, tô indo lá. Ia e resolvia a minha parada. Deixa eu te falar uma coisa, que você tem um irmão que é o seu advogado perante o inimigo mais profundo da sua vida. Deixa eu te falar, deixa eu te trazer uma revelação aqui. O seu inimigo não é o seu vizinho, o seu inimigo não é o seu chefe, o seu inimigo não é aquela pessoa que tanto te atormenta. O seu inimigo é Satanás. Jesus vai te defender exatamente desse Satanás que quer te condenar, e ele é o seu advogado, e por conta dele, por conta do seu sacrifício, não existe mais condenação sobre mim e sobre você, porque nós temos um irmão mais velho que nos protege. Ele decidiu, ele é o único filho de Deus, e ele decidiu compartilhar de tudo isso com a gente, para que a gente pudesse ter acesso ao Deus Pai. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Marcos 3, capítulo 3, versículo 32, eu já estou encerrando, gente. Diz assim: muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e a irmã estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar, eu fico imaginando, cara, às vezes eu leio a Bíblia, eu fico imaginando os movimentos de Jesus. E correndo o olhar, eu acho que ele, cara, fez um panorama, plá. Pelos que estavam assentados ao redor disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Em outras palavras, o que esses discípulos falaram foi assim: Jesus, é o seguinte, as pessoas mais próximas de você, né, os seus discípulos, a sua mãe, realmente, eles estão lá fora te procurando, esperando você. E ele falou: cara, vocês são os meus irmãos. Você pode ser considerado a minha mãe. O John Piper tem uma pregação onde ele fala exatamente isso. A pregação diz: todos nós somos mães. E ele conta exatamente essa parábola a respeito disso, quando Jesus diz isso. E o que eu quero te falar, cara, é que nós somos irmãos de Jesus quando nós obedecemos, porque a resposta de Jesus foi a resposta mais extraordinária que ele poderia dar. E ali ele nos traz um sentimento de pertencimento. A quem nós pertencemos. Se eu sou irmão de Jesus, meu querido, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu não estou falando que eu não vou passar por luta, eu não estou falando que eu não vou passar por dificuldade. Hoje é o olhar que Ele tem a respeito de você. É como Ele te enxerga e é como Ele te olha. Se você realmente entender isso, que você é ovelha, que você é um amigo e que você é um irmão, cara, deixa eu te falar, eu vou te afirmar que você vai ter privilégios, que você vai ter acesso a muita coisa e acesso à proteção. Quando nós temos Jesus como nosso irmão, nós temos acesso irrestrito e ilimitado. A hora que você quiser, quando você quiser e onde você quiser, você pode clamar o nome dele, que ele vai vir te ajudar. Amém? Para corroborar essa ideia, eu quero encerrar aqui com 2 textos, e aí nós vamos encerrar. Eu queria pedir já para a equipe de louvor subir aqui. João 20:17 diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus ali estava falando com a mãe dele, Maria. Mas vai ter com os meus outros irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai. Cara, Jesus dividiu o Pai Celestial comigo e com você. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Romanos 8:17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o último versículo que eu quero ler para você aqui, 1 João 3:1 diz assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa parar de se vitimizar. Ai, mas fulano de tal falou isso. Ai, mas a minha história é dessa forma. Gente, eu não estou aqui desvalidando o que você sente, mas eu quero te trazer uma perspectiva de que para Ele você é essencial. Você é essencial para Deus. Deus, Ele te olha pessoalmente como um indivíduo e Ele fala: cara, eu te escolhi. Se preciso for largar as 99 para ir atrás de você, eu iria. Eu te amo tanto, você é tanto meu irmão, e olha como eu sou incrível, porque eu dei a minha vida por você, é o que a palavra de Deus diz. Ele te ama tanto que Ele decidiu dividir o melhor dele com você e comigo. O primeiro ponto que eu quero falar para você aqui: não importa aquilo que você carrega de marca, hoje o que você precisa entender é que você é especial aos olhos de Deus. A ovelha é guiada pelo seu pastor, e o bom pastor cuida da sua ovelha. O bom amigo é aquele que está nas horas boas, nas horas ruins, que não vai te abandonar em um momento de dificuldade. E esse é Jesus, Ele está aqui, Ele faz isso por você. E o irmão mais velho é aquele que te protege, que não vai deixar que Satanás toque na sua vida para te machucar. Mas para que tudo isso aconteça, para que tudo isso seja entendido dentro de você, você precisa abrir o seu coração e aceitar todas essas coisas. Porque embora você tenha um bom pastor, talvez você não queira ser cuidado por esse pastor. E esse é o maior erro da sua vida, é o maior erro que você pode cometer. Deus te escolheu e talvez você não queira esse relacionamento com Ele, então você nunca vai ser um amigo íntimo dEle. É outro erro grotesco que você pode cometer na sua vida. E não reconhecer que Ele é o seu irmão mais velho é um atestado de burrice, porque você não vai ter o seu advogado no momento onde o acusador jogará sobre a sua mente coisas que você fez no passado. Queria que a igreja fechasse os olhos. Minha primeira pergunta é para você que entrou aqui, e talvez essa seja a sua segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas nunca tenha entregado o seu coração para Jesus. Talvez você nunca tenha feito uma oração de confissão. Talvez você fale: cara, eu curto a vibe dessa igreja, eu curto o louvor, eu curto a rapaziada estilosa, eu curto isso, eu curto as luzes, mas você nunca fez uma oração. Se você nunca fez essa oração, para que você receba tudo isso que foi ministrado na sua vida hoje, você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. A palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E o que Ele quer te dizer hoje, o que Ele te diz é: eu vou fazer absolutamente tudo na sua vida. Eu vou cuidar como um bom pastor cuida das ovelhas. Eu vou ser seu amigo, assim como eu quero ser seu amigo. E eu vou ser o seu irmão mais velho, porque foi para isso que eu fui criado. Se você deseja fazer essa oração, uma oração de entrega, e dizer: Jesus, eu aceito todos esses atributos, eu aceito essa forma como o Senhor me olha, eu aceito o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu queria pedir que você levantasse a sua mão, onde você estiver, e nós vamos fazer uma oração. Isso aqui não é um compromisso com a EA Church, não é um compromisso comigo, com o Ramon, é você e Deus, é um relacionamento seu e Deus. Deus não está preocupado com a forma como você performa, Ele está preocupado a respeito de como você se relaciona com Ele. E você precisa tomar essa decisão hoje. Se você entrou aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão que nós vamos orar por você, onde você estiver, bem alto, para que eu possa te enxergar. Existe alguém que queira fazer essa oração? Existe alguém? Tem ali? Eu não estou enxergando, mas... glória a Deus pela sua vida. Fique em pé, por favor, você que deseja fazer essa oração. Nós não queremos te expor, nós queremos realmente orar por você. Existe mais alguém que queira fazer essa oração? Esse é o seu dia.
Esse é o seu dia, levante do seu lugar se você deseja fazer essa oração. A igreja está de olhos fechados, nós não queremos absolutamente nada seu. O que Jesus quer de você é o seu coração. Existe alguém que deseja fazer essa oração hoje? Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, escaneie esse QR Code que aparece na sua tela, entre em contato conosco, nós queremos orar por você. Eu vou perguntar mais uma vez e a última vez. Essa é a sua chance de receber esse amor, o mais profundo amor de uma ovelha que se doou por você, de um amigo que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e de um irmão que está pronto para te defender. Se você deseja entregar o seu coração, levante do seu lugar agora que nós vamos orar. Você que levantou do seu lugar, coloca a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, e eu peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor perdoe os meus pecados, e que eu possa conhecer o quão bom o Senhor é, o bom pastor, o melhor amigo, e o irmão mais incrível que eu posso ter, em nome de Jesus. Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Talvez você já saiba de tudo isso que eu falei aqui. Talvez o que precisava acontecer é que você fosse relembrado dessas coisas. Mas eu queria te encorajar a ter um momento você e Deus. E que você, cara, se quebrante na presença dEle. E que você peça perdão para Ele cada vez que você não deixou com que Ele cuidasse de você. Cada vez que você foi a ovelha rebelde que se desgarrou do rebanho. Cada vez, talvez, que você tenha sido aquele amigo infiel. Aquele amigo que não honrou com a palavra. Aquele amigo que virou as costas para Ele quando alguém precisou. É o seu tempo com Deus agora. Mas faça isso. Deixa eu te falar, a salvação ela é individual. E o relacionamento com Deus ela é individual. O meu relacionamento com Deus, cara, é nutrido todos os dias. É alimentado todos os dias. E o seu relacionamento com Deus? Feche seus olhos e fale com o Senhor agora, amém? Se você reconhece que Ele é o seu bom pastor, eu queria pedir que você levante as suas mãos. E que você converse com Ele agora, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu sei, Deus, que o Senhor se preocupa comigo. E eu calo agora, Senhor, todas as vozes que vêm na minha mente, dizendo coisas contrárias àquilo que o Senhor me disse nessa noite. Senhor, eu aceito o seu pastoreio, eu aceito, Senhor, a sua amizade, e eu aceito, Senhor, o seu cuidado como irmão. Jesus, eu te agradeço por esse sacrifício incrível que o Senhor fez por mim. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha visitar cada um que está nesse lugar hoje, aqueles que nos assistem online também. Deus, que cada um deles possa saber que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor se preocupa com cada um deles, e que toda visão, todo pensamento contrário, Senhor, à tua palavra, que venha a ser, Senhor, retirado dos seus corações, retirado da sua mente, e que eles saibam que o Senhor é um bom Deus que tem cuidado de cada um deles. Deus, nós te louvamos por esse tempo, nós te louvamos por essa noite, e nós dizemos que nós precisamos do Senhor. Nós desejamos a sua presença, Pai. Como um pastor, nós desejamos a sua presença como nosso melhor amigo, um amigo íntimo. Nós desejamos a sua presença como irmão, Pai. Porque a sua palavra diz que nós somos cordeiros contigo. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor leve cada um em segurança. Que o Senhor abençoe a semana deles. E que eles possam ter experiências, Pai, através dessa palavra aqui.
que eles possam entender aquilo que o Senhor quis comunicar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.